Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! Yaya Garcia, capítulo 17. Yaya foi ter com Raimundo. Entregaste? Não entreguei, disse o preto. Yaya ficou alguns instantes imóvel. Raimundo tirou a carta do bolso e esteve com ela nas mãos, sem atrever-se a levantar os olhos. Levantou-os, enfim, e disse resolutamente: Raimundo não achou bonito que Yaya escrevesse aquele homem, que não é seu pai nem seu noivo, e voltou para falar à nhanhã Estela. Dê cá, disse a moça secamente, não é preciso. Raimundo entregou-lhe a carta e sacudiu a cabeça encanecida, como se quisera repelir os anos que sobre ela pesavam e retroceder ao tempo em que Yaya era uma simples criança travessa e nada mais. Tinha-lhe custado a resolução. 3 vezes investira à porta de Procópio Dias para obedecer à filha de seu antigo senhor, e 3 vezes recuara. Até que venceu nele o pressentimento, uma coisa que lhe martelava no coração, dizia ele daí a pouco a Estela, quando lhe referiu tudo. Estela não se deteve mais. Na carta que escreveu a Jorge, disse que a enteada era apenas uma menina romanesca, desconfiada e curiosa. Queria desfazer o casamento porque supunha não ser amada com ardor igual ao seu. Yaya adora-o, concluiu Estela, e não se sente adorada. Venha prostrar-se ao pé do altar e terá em mim a mais piedosa sacristã. Yaya teve notícia da carta, e já tarde para opor qualquer objeção. O primeiro impulso foi agradecer a pia fraude da madrasta, mas a alma, picada por um resto de ciúme, depressa conteve o impulso, e a única resposta da moça foi um gesto de acanhamento e um silêncio largo. Ouviu-a depois sem azedume nem impaciência, atenta à menor hesitação que lhe truncasse a palavra, ou a mínima sombra de desgosto que lhe velasse os olhos. A verdade é que a ternura da madrasta e a jovialidade recente de seus modos traziam certa nota desusada e violenta, e esse excesso fazia refletir a enteada. Entretanto, a carta de Estela chegou às mãos de Jorge, que a leu 2 vezes para conseguir entender-lhe o sentido. A explicação tinha o defeito de ser um pouco sutil, mas a alma de Jorge conservava sempre uma porta aberta aos sentimentos extraordinários. Demais, qualquer explicação favorável era um benefício, e aquela tinha a vantagem de afagar o amor próprio, além de vir ajustada com o espírito inquieto e súbito da noiva. Leu a carta sem cotejar o texto com a assinatura, sem atentar naquela sacristã em cujos ombros quisera outrora atar a veste sacerdotal. Nessa mesma noite foi à casa da noiva, que o recebeu sem contentamento nem mortificação, um pouco lacônica e meditativa. Nenhum nem outro aludiu aos sucessos últimos. Fê-lo Estela com muita pertinência e tato. Não obstante, como a explicação da viúva não correspondia exatamente à realidade das coisas, a situação ficou ainda obscura e vaga, e porventura exagerou o acanhamento recíproco. A persuasão de que Yaya exigia da parte dele maior intensidade de sentimento não inclinara o espírito de Jorge a nenhuma ostentação teatral, mas acabou por lhe infundir deveras maior ternura e aumentou a vitalidade de um sentimento que é a forma desinteressada do egoísmo, a felicidade de fazer outra infeliz. Marquemos o casamento para esta semana, disse Estela na noite de um domingo. Ainda não, respondeu a enteada.
Posto visse dissipada a tempestade que lhe negrejara sobre a cabeça, Yaya enxergava ainda para o lado poente um espectro e para o lado do nascente uma possibilidade. Esses dois pontos negros vinham estragar a beleza azul do céu e torná-lo pesado e melancólico. O mistério do futuro unia-se ao mistério do passado. Um e outro podiam devorar o presente, e ela receava ser esmagada entre ambos. A convivência da família aterrava-a. Que seria para ela o casamento se estivesse de penetrar nele com a perpétua ameaça diante dos olhos uma antiga semente de amor que a primeira brisa da primavera podia fazer brotar e crescer de novo? Acreditava na isenção da madrasta e na inteira cura do marido. Mas o futuro? A beleza de Stella estava ainda longe do declínio, e a modéstia de Yaya fazia-a persuadir de que, ainda no declínio, seria superior à sua. Uma noite, entrou o Sr. Antunes e deu uma carta à filha, que a leu silenciosamente. Olha, disse ela apresentando a carta à enteada. Yaya leu-a. Eram 2 páginas escritas de alto a baixo e por letra desconhecida. Uma antiga condiscípula de Stella, residente no norte de São Paulo, aceitava a proposta que esta lhe fizera, de ir dirigir-lhe o estabelecimento de educação que ali fundara desde alguns meses. Bem, vês que é necessário casar-te quanto antes, disse Stella logo que a enteada acabou a leitura. Yaya sentiu os olhos úmidos e atirou-se aos braços da madrasta. A efusão era sincera. Havia ali afeto, reconhecimento e admiração. Mas, por isso mesmo que era sincera, deveria molestar a madrasta, se alguma coisa pudesse já molestá-la. Stella sorriu, um sorriso que queria dizer, bem sei que sou demais. A língua, porém, não proferiu uma palavra única. Que quer dizer isso? Perguntou o pai de Stella, que nada sabia da carta e, consequentemente, nada entendia daquela expansão da moça. Stella mostrou-lhe a carta. O pai não pôde acabar de ler. A primeira página fizera-lhe compreender tudo. Seus olhos iam do papel à filha e da filha ao papel, sem que a boca se atrevesse a formular nenhuma queixa ou censura. Não diga que me obedeças, murmurou ele, mas parece que podias consultar-me. Eu estava certa de sua aprovação, respondeu Stella. Ou parece-lhe que fiz mal? O dia do casamento foi definitivamente marcado naquela noite. Como Stella declarasse que ela própria serviria de madrinha, Yaya procurou dissuadi-la cautelosamente. Também ao noivo repugnou a intervenção espiritual da viúva, mas Stella não se deu por entendida. O papel de acólita, que a si mesma distribuíra, tinha-o desempenhado com lealdade e dignidade. Quis ir até o fim. Era o melhor modo de se mostrar isenta e superior. Jorge sentia-se vexado e transportado ao mesmo tempo, ao observar a simplicidade e o desvelo que a viúva punha naquele ato. Yaya sentia só admiração e gratidão. Tinha já certeza de que o passado era pouca coisa e de que o futuro seria coisa nenhuma. O casamento ia separá-las, reconciliando-as. Casados os dois, Stella preparou-se para seguir viagem, não obstante a residência do pai, que foi tenaz e hábil. O pai ficaria. Estava já tão cansado para viagens longas. A diferença do clima, a falta de relações, a necessidade de não abrir mão do emprego eram motivos de grave peso para não arriscar-se a deixar o rio. Ao menos promete vir ver-me de vez em quando? Disse o Sr. Antunes, sentindo tremer-lhe nos olhos uma lágrima sincera. Stella respondeu que sim, depois pediu-lhe que aceitasse uma mesada.
o pai recusou comovido. Tu vales muito, exclamou ele. O tom com que proferiu estas palavras deu uma esperança à filha. O senhor pode valer ainda mais do que eu, disse ela. Depois contou-lhe a paixão de Jorge e todo o episódio da Tijuca, causa originária dos acontecimentos narrados neste livro. Mostrou-lhe com calor, com eloquência que, recusando ceder à paixão de Jorge, sacrificara algumas vantagens ao seu próprio decoro, sacrifício tanto mais digno de respeito quanto que ela amava naquele tempo o filho de Valéria. Que pedia agora ao pai? Pouca e muita coisa. Pedia que a acompanhasse, que cessasse a vida de dependência e servilidade em que vivera até ali. Era um modo de a respeitar e respeitar-se. O pai escutava atônito. Tu chegaste a amá-lo? Exclamou ele. Não o aborrecias? Amaram-se. E só agora sei, bem digo eu, tu és uma fera. Não tens, nunca tiveste pena de minha velhice. Ele é tão bom, tão digno, e se morresse por tua causa, não terias remorso? Não te havia de doer o coração quando soubesses que um moço tão bem nascido, que gostava de ti... Sim, ele gostava muito de ti, e tu também, e só hoje... Estela fechou os olhos para não ver o pai. Nem esse amparo lhe ficava na solidão. Compreendeu que devia contar só consigo e encarou serenamente o futuro. Partiu. O pai despediu-se dela com um desespero no coração. E dessa vez a dor era desinteressada e pura. Jorge consolou-o depressa. Não houve interrupção na convivência. E o senhor Antunes continuou a achar ali a mesma proteção e cordialidade. Se o casamento fora um atentado, ele os absolveu disso e repartiu com ambos infinita solicitude. Outra vez comensal assíduo, tornou a ser o homem de confiança. Fora dali, as horas de lazer, que lhe deixavam pouco trabalho, eram empregadas nas sessões do júri, nas galerias da Câmara dos Deputados ou nos bancos do carcereiro. Não tendo já a aspiração de uma aliança vantajosa, adotou a devoção da loteria. Era ele quem dava secretamente notícias de Estela a Yayá. Esta achou no casamento a felicidade sem contraste. A sociedade não lhe negou carinhos e respeitos. Se antes de casar, Yayá possuía o abecedário da elegância, depressa aprendeu a prosódia e a sintaxe. Afez-se a todos os requintes da urbanidade com a presteza de um espírito sagaz e penetrante. Nenhuma nuvem do passado veio saborear a fronte de um ou de outro. Ninguém se interpunha entre eles. Yayá escrevia algumas vezes a Estela, que lhe respondia regularmente no mais puro estilo de família. De longe em longe, a enteada presenteava a madrasta, que lhe retribuía logo na primeira ocasião. Quanto a encontrarem-se, era difícil. Estela aplicava todos os seus cuidados à nova ocupação. Procópio Dias viu a morte de todas as esperanças últimas, com uma filosofia que não supunha ter em si. Naturalmente, padeceu alguns dias de despeito, mas o despeito acabou com o amor. Verdade é que o ambicioso casamento abriu nele o desejo de não morrer solteiro, e perdida uma oportunidade, tratou de haver outras à mão. Ultimamente voltou à região do celibato. 2 ou 3 vezes encontrou Yayá e o marido. A última foi num sarau. Jogou o voltarete com Jorge e acompanhou a mulher até a carruagem, não sem lançar um olhar furtivo ao estribo, onde Yayá pousou o pé, cansado de valsar. No primeiro aniversário da morte de Luiz Garcia,
Yaya foi com o marido ao cemitério, a fim de depositar na sepultura do pai uma coroa de saudades. Outra coroa havia sido ali posta com uma fita em que se liam estas palavras: a meu marido. Yaya beijou com ardor a singela dedicatória, como beijaria a madrasta se ela aparecesse naquele instante. Era sincera a piedade da viúva. Alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões. Fim de Yaya Garcia.